Você já reparou como algumas pessoas vivem cansadas, mesmo quando o dia nem foi tão pesado assim? Não foi o trabalho, não foi o trânsito, não foi a rotina. Foi o que elas falaram demais para as pessoas erradas. E hoje eu quero te mostrar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você protege sua paz, sua casa, seus filhos, seus sonhos e até a sua energia mental. Porque existe um tipo de miséria que não começa no bolso, começa na exposição. Miséria emocional, miséria relacional, miséria de foco, miséria de paz. E antes que você entenda mal, eu não estou falando de viver isolado, desconfiando de todo mundo, como se maturidade fosse frieza. Não é isso. Eu também vou trazer Epicteto em momentos-chave, porque se tem alguém que entendia o peso da palavra, da postura e da disciplina interior, era ele. Já se inscreve neste canal se você ainda não é inscrito. E curte este vídeo, porque tenho certeza que este vídeo vai falar muito com você. Vamos começar. 1. O problema não é falar sem critério. Tem gente que ouve esse tipo de mensagem e já pensa, então eu não posso desabafar? Não posso pedir ajuda? Tenho que guardar tudo? Não, não é isso. O problema não é falar. O problema é falar no lugar errado, com a pessoa errada, no momento errado, do jeito errado. Isso é como entregar a chave da sua casa para alguém que você mal conhece e depois se assustar porque a pessoa entrou sem bater. Você não foi traído apenas pela maldade do outro. Você foi ferido também pela sua falta de critério. Epicteto tem uma linha de pensamento muito poderosa aqui. Em essência, ele insiste que a liberdade começa quando você aprende a governar a si mesmo. Seus impulsos, suas reações, suas escolhas, e isso inclui a língua. Se você não governa o que fala, alguém vai governar as consequências do que você falou. E é por isso que esse vídeo não é sobre superstição, nem sobre atrair miséria no sentido místico simplista. É sobre uma lei prática da vida. Aquilo que você expõe sem filtro pode ser usado contra você, pode enfraquecer sua mente e pode contaminar seu caminho. Então, vamos às 4 coisas, mas de um jeito profundo, para você não só ouvir e esquecer amanhã. 2. Primeira coisa, não transforme problemas familiares e financeiros em assunto público. Presta atenção nisso. Problemas familiares e financeiros são 2 áreas extremamente sensíveis, porque mexem com identidade, dignidade, segurança, vergonha, medo, imagem. Quando alguém está passando por crise em casa ou aperto no dinheiro, é natural querer falar. A dor quer saída, a mente cansada quer alívio, o coração quer ser ouvido. Isso é humano. O perigo começa quando você confunde desabafo com exposição. Desabafar com alguém maduro, confiável, discreto, que realmente pode orientar ou acolher, isso pode ser cura. Mas transformar sua crise em assunto recorrente para qualquer pessoa, isso vira combustível para 3 coisas. Crítica, curiosidade e distorção. Tem gente que não quer te ajudar, quer só saber, quer só comparar, quer só comentar depois. E aqui entra uma verdade dura. Às vezes, a pessoa nem parece maldosa. Ela parece interessada. Ela parece preocupada. Ela parece próxima. Mas o coração dela está coletando informação, não carregando seu peso. Exemplo cotidiano, bem visual. Imagina uma casa em reforma. Tem cimento no chão, tem fio exposto, tem parede aberta, tem bagunça temporária. A casa não está destruída, ela está em processo. Agora imagina você deixando a porta aberta e chamando qualquer um para entrar e opinar. Um diz que está horrível, outro ri, outro diz que você não devia nem ter começado, outro tira foto mental da bagunça e depois comenta com terceiros. Foi isso que aconteceu? A reforma ficou pior? Não necessariamente. Mas o ambiente emocional da reforma ficou contaminado. Sua família é essa casa. Suas finanças também.
Nem toda fase de construção precisa de plateia, nem todo processo precisa de anúncio. Epicteto trabalha muito a ideia de não depender do exterior para manter a ordem interior. Em termos práticos, quando você expõe demais sua crise, você entrega o centro da sua estabilidade para a reação alheia. Se elogiam sua resistência, você se anima. Se criticam sua situação, você desaba. Se te olham com pena, você se sente menor. Percebe o problema? Você já está sofrendo pela crise e agora passa a sofrer também pela audiência. Isso é peso dobrado. O que fazer então? Não é engolir tudo, é criar um círculo de confiança. Pergunte isso antes de compartilhar algo íntimo. Essa pessoa é discreta ou espalha tudo? Ela é madura ou dramática? Ela já me ajudou de forma concreta antes? Ela tem sabedoria para orientar ou só opinião para dar? Eu estou falando para buscar solução ou só para descarregar ansiedade? Essa última pergunta muda tudo. Porque muitas vezes a pessoa não está buscando ajuda, está buscando validação emocional imediata. E validação barata cobra caro depois. E tem um detalhe ainda mais perigoso. Às vezes, contar demais seus problemas familiares e financeiros não gera só fofoca, gera posicionamento interno de vítima. Segunda coisa, não exponha as fragilidades dos seus filhos. Esse ponto aqui é sério, porque muita gente fala dos filhos como se estivesse apenas comentando, mas sem perceber está quebrando algo sagrado, a proteção da imagem e da dignidade deles. Filhos erram, filhos falham, filhos testam limites, filhos cansam, filhos frustram. Isso faz parte, mas uma coisa é corrigir, outra coisa é expor. Quando você fala das falhas do seu filho para qualquer pessoa, vizinho, conhecido, parente indiscreto, roda social, grupo, internet, você está fazendo duas coisas perigosas. Entregando munição para julgamento, enfraquecendo a segurança emocional da criança, adolescente. E talvez você diga, mas eu só comentei, mas eu estava nervoso, mas era verdade. Nem tudo que é verdade precisa ser dito para qualquer um. Essa frase é simples, mas é ouro. O pai, mãe se irrita, desabafa com qualquer pessoa. A história circula. O filho vira rótulo. Depois, com sabedoria, o filho erra. O pai, mãe respira, corrige em particular, busca orientação com alguém de confiança, preserva a dignidade da criança. No primeiro caso, você até alivia sua emoção por alguns minutos, mas pode ferir seu filho por anos. No segundo, você talvez carregue um pouco mais de peso no momento, mas constrói proteção, vínculo e autoridade. Pensa num vaso novo. Ele ainda está sendo moldado, a argila ainda está úmida. Se você aperta no lugar errado, a marca fica. Infância e adolescência são assim. A identidade está em formação. Quando a figura de autoridade expõe repetidamente a falha da criança, a correção deixa de ser direção e vira narrativa de incapacidade. Ele é assim mesmo. Ela é impossível. Esse menino não aprende. Essa menina só dá trabalho. Cuidado. Você acha que está descrevendo comportamento, mas pode estar profetizando identidade. Epicteto enfatiza que não são os eventos em si que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Aplicando isso aos filhos, o erro da criança é um evento, o rótulo cruel que o adulto cria a partir disso é um julgamento. E muitas vezes o que machuca mais não é a correção, é o julgamento. Corrigir é amor, humilhar é descarga emocional. Mas eu preciso de ajuda. Sim, e você deve buscar. Só que ajuda se busca com critérios. Um cônjuge comprometido com solução, um conselheiro maduro, um profissional qualificado, um líder discreto e sábio, alguém que não vá transformar isso em narrativa social. Seu filho precisa de pais fortes o suficiente para corrigi-lo.
e discretos o suficiente para protegê-lo. Isso nos leva ao quarto ponto depois, palavras destrutivas, que é talvez o mais profundo de todos. Mas antes, existe um terceiro erro que destrói muitos projetos antes mesmo de nascerem. Se você já chegou até aqui, curte este vídeo e se inscreva no canal, pois daqui para frente você vai se surpreender ainda mais. Terceira coisa, não revele seus planos e sonhos a qualquer pessoa. Esse ponto aqui separa gente que começa de gente que conclui. Porque muita gente se apaixona mais pela ideia de contar o plano do que pelo trabalho de executar o plano. E isso é perigoso por dois motivos. Perigo 1. Você recebe interferência de quem não constrói nada. Você conta um sonho grande para uma pessoa pequena de visão. Ela chama sua fé de exagero, sua coragem de impulso, sua disciplina de obsessão. E pronto. Uma semente boa pode ser sufocada por comentários ruins antes de enraizar. Não porque o plano era ruim, mas porque você mostrou cedo demais para gente que não sabe reconhecer processo. Perigo 2. Você gasta energia emocional no anúncio e perde força na execução. Tem estudos sobre isso em linhas de psicologia motivacional, mas mesmo sem entrar em tecnicismo, a experiência prática mostra. Quando você fala demais de algo que ainda não construiu, seu cérebro recebe uma espécie de recompensa antecipada. Você ainda não fez, mas já sentiu um pouco do prazer de parecer alguém que fez. Aí, a ação perde urgência. Você trocou progresso por performance social. Plano é semente. Semente não se prova abrindo toda hora para ver se está crescendo. Semente se protege, se planta, se rega, se acompanha. Gente ansiosa mostra a semente. Gente sábia cuida da raiz. E quando aparece fruto, não precisa convencer ninguém. O fruto fala. Há uma orientação famosa atribuída a Epicteto em essência. Não se declare filósofo, viva como um. Aplicando ao seu contexto. Não se declare vencedor, trabalhe como um. Não se declare disciplinado, pratique como um. Não se declare diferente, torne-se diferente. Menos anúncio, mais substância. Isso não significa segredo neurótico. Significa maturidade de processo. Você conhece alguém que toda semana começa uma nova grande fase? Agora vai. Agora mudou. Agora vai lançar. Agora vai estudar. Agora vai treinar. Agora vai empreender. Agora vai sair do emprego. Agora vai fazer acontecer. A pessoa conta com brilho no olho, recebe aplauso, recebe incentivo, recebe atenção. 2 semanas depois, sumiu. Não faltou potencial, faltou silêncio operacional. Ela quis colher reputação de resultado antes de pagar o preço do resultado. Então nunca devo contar meus planos? Não. Você pode e deve compartilhar com pessoas estratégicas. Existe diferença entre mentor e plateia parceiro e curioso conselheiro e sabotador passivo, gente que soma e gente que opina. Se a pessoa não tem maturidade para lidar com o seu processo, ela não precisa ter acesso ao seu mapa. E tem uma camada invisível nisso. Quando você expõe planos a pessoas erradas, você não recebe só desânimo. Você absorve ansiedade. Você começa a sentir que deve resultados para quem nunca investiu nada em você. E isso te tira do eixo. Você deixa de agir por convicção e passa a agir por pressão social. Isso nunca termina bem. Quarta coisa, nunca use palavras destrutivas com seus filhos e com quem está sob sua influência. Esse é o ponto mais forte, porque enquanto os outros 3 falam de proteger sua vida da exposição externa, esse aqui fala de proteger pessoas da violência da sua língua. E isso vale principalmente para filhos, mas também vale para cônjuge, alunos, liderados, pessoas sob sua autoridade. Frases ditas no calor da raiva parecem pequenas para quem fala, mas podem se tornar estruturas inteiras na mente de quem ouve. Você não serve para nada.
Você só me dá problema. Você me cansa. Você estraga tudo. Você nunca vai mudar. Talvez você diga isso e depois até esqueça. Mas a criança não esquece. O adolescente não esquece. Quem te admira não esquece. Quem depende emocionalmente de você não esquece. Palavra destrutiva é como prego na madeira. Você pode pedir perdão, pode arrancar o prego, pode tentar reparar, mas o furo fica. Isso não significa que tudo está perdido. Significa que linguagem irresponsável deixa marca real. E aqui está o ponto que muita gente ignora. A raiva passa. A frase fica. Epicteto insiste no treino da resposta, não da impulsividade. Em linguagem simples, entre o que acontece e a sua reação, existe um espaço de escolha. Esse espaço parece pequeno, mas é ali que mora a maturidade. Seu filho errou. Ok, isso é fato. A pergunta é, você vai responder como alguém que educa ou como alguém que descarrega? Porque descarregar não é educar. Pensa numa criança que derruba um copo de leite. O leite caiu. Isso já aconteceu. Agora existem dois cenários. Cenário 1, palavra destrutiva. Você só faz besteira. Não dá para contar com você. A criança aprende o quê? Que derrubar um copo não deve ser um problema. Cenário 2, correção com firmeza. Olha para mim, isso acontece. Agora vamos limpar, e da próxima vez você segura com as duas mãos. A criança aprende o quê? Responsabilidade sem humilhação. Percebe? Os dois corrigem o comportamento. Só um preserva a dignidade. Mas eu fui criado assim e sobrevivi. Talvez sim, mas sobreviver não é a mesma coisa que sair ileso. Muita gente adulta hoje ainda está tentando desmentir frases que ouviu na infância. Está trabalhando demais para provar valor. Está agradando demais para ser amado. Está se sabotando porque acredita que nunca será suficiente. Às vezes, o problema não começou no mercado. Começou na mesa de casa. Então, se você entendeu isso, quebre esse ciclo, corrija com firmeza. Mas não amaldiçoe o futuro de quem mais precisa da sua voz como referência. Se você é explosivo, aqui vai um protocolo simples para usar hoje. Pare o corpo, não reaja em movimento. Baixe o volume da voz. Nomeie o fato, não o caráter. Você mentiu, fato. Não, você é mentiroso, identidade. Corrija a ação, reafirme o vínculo, eu te amo. E por isso, vou te corrigir. Isso muda famílias. O que essas 4 coisas têm em comum? Agora junta tudo comigo. Problemas familiares, financeiros expostos, fragilidades dos filhos expostas, planos revelados cedo demais, palavras destrutivas dentro de casa. O que une esses 4 erros? Falta de governo interior. É impulso. É falar para aliviar o momento sem medir o preço depois. E aqui Epicteto entra com força total. Uma das grandes ênfases estoicas é distinguir o que depende de nós e o que não depende. O que depende de você aqui? Seu critério, sua fala, sua postura, sua resposta, sua discrição, sua disciplina emocional. O que não depende? Como os outros vão interpretar, o que os outros vão comentar, se alguém vai invejar, se alguém vai torcer contra. Então para de tentar controlar a reação dos outros depois de contar demais. Controle sua fala antes, isso é liberdade. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Aplicando ao tema de hoje, muita gente acha que o problema é as pessoas são falsas. Sim, algumas são. Mas o problema completo é, você tratou informação preciosa como se fosse pública. Isso é erro de fronteira. E fronteira saudável é sinal de maturidade, não de frieza. Silêncio não é mistério, é estratégia. Tem gente que romantiza o silêncio como se fosse pose. Não é. Silêncio sábio não é teatro, é administração de energia. Quando você para de contar tudo, 4 coisas começam a acontecer. Sua mente fica menos fragmentada.
Você não fica revisitando a mesma dor em 10 conversas diferentes. Sua execução melhora. Menos anúncio, mais ação. Sua casa fica mais protegida. Menos olhos sobre problemas íntimos. Sua palavra ganha peso, porque você só fala quando vale. E isso é algo muito poderoso. Gente que fala menos, mas fala certo, é ouvida de outro jeito. Pensa em 2 pessoas. A primeira comenta tudo. Toda semana tem uma nova crise, uma nova ideia, um novo desabafo, um novo conflito. Você até gosta dela, mas começa a ouvir com desconto. A segunda não é muda, mas é seletiva. Quando ela fala, você presta atenção. Por quê? Porque a palavra dela não foi banalizada. Silêncio com critério constrói autoridade. Mas e a terapia? E o aconselhamento? E a comunidade? Ótima pergunta. E isso precisa ficar muito claro. Esse vídeo não é um incentivo ao isolamento emocional. Não é guarde tudo e sofra sozinho. Isso seria perigoso e imaturo. Você precisa sim de espaços seguros para pedir ajuda, confessar fraquezas, buscar aconselhamento, processar dor, receber direção. A questão não é se você vai falar, é com quem você vai falar. Vulnerabilidade sem critério vira exposição. Vulnerabilidade com critério vira cura. Guarda essa frase. Se você está em crise financeira, talvez precise de um contador, um mentor financeiro ou alguém experiente, um cônjuge alinhado, não de 5 curiosos e 10 palpiteiros. Se está com conflito familiar, talvez precise de aconselhamento sério, um líder maduro, um terapeuta, uma conversa honesta em casa, não de uma roda que só aumenta o ruído. Se está educando filhos, talvez precise de orientação pedagógica, ajuda profissional, referência de pais maduros, não de gente que ama comentar caso alheio. Isso é sabedoria prática. Epicteto trata a filosofia como treino, não como discurso bonito. Então, pergunta sincera: você está treinando sua fala ou apenas reagindo? Porque autocontrole não aparece na hora da raiva se não foi praticado antes da raiva. Como a miséria entra quando você conta demais, sem misticismo com realismo. Vamos organizar isso de forma clara. Quando eu digo que certas exposições atraem miséria, eu estou falando de mecanismos reais. Atraem miséria relacional, porque você entrega informação íntima para pessoas indiscretas e isso gera fofoca, julgamento, desgaste, quebra de confiança. Atraem miséria mental, porque você revive a dor várias vezes, recebe opiniões conflitantes e aumenta a ansiedade. Atraem miséria de foco, porque você fala tanto dos planos que perde energia de execução. Atraem miséria emocional nos filhos, porque palavras destrutivas se tornam marcas internas. Atraem miséria de autoridade, porque quem expõe tudo perde peso na própria palavra. Percebe? Não é superstição, é consequência. Você pode chamar de semeadura, pode chamar de psicodinâmica relacional, pode chamar de disciplina estoica, pode chamar de prudência. No fim, o princípio é o mesmo. O que é precioso precisa de fronteira. Em qual desses 4 você mais falha? Agora eu quero te conduzir a um momento de honestidade, sem culpa teatral, sem autoengano. Pergunta para si mesmo. Eu exponho demais minhas crises? Eu conto problema para quem não pode resolver nada? Eu transformo dificuldade em assunto? Eu procuro ajuda ou audiência? 2. Eu protejo a dignidade dos meus filhos? Eu corrijo em particular? Eu rotulo? Eu comparo? Eu falo deles com honra quando estão ausentes? 3. Eu anuncio planos cedo demais? Eu gosto mais de contar do que de construir? Eu troco disciplina por empolgação social? Eu consulto gente certa ou gente demais? 4. Minha fala dentro de casa é segura? Minha voz corrige ou fere? Eu nomeio comportamentos ou amaldiçoo identidades?
As pessoas sob minha influência florescem ou se encolhem. Esse exame sozinho já pode mudar sua semana, porque transformação começa quando o discurso para e o diagnóstico começa. Vamos para a parte prática de verdade. Quero te entregar um conjunto de hábitos simples, mas profundos, para você aplicar a partir de hoje. Prática 1. Regra da pausa antes da fala. Antes de compartilhar algo íntimo, pergunte: isso é verdade? Isso é necessário? Isso é para a pessoa certa? Isso ajuda a resolver ou só espalha? Se uma resposta for não, pause. Prática 2. Diário privado em vez de exposição imediata. Muita coisa que você quer contar, na verdade, precisa ser processada, não publicada. Escreva primeiro. Ore primeiro. Pense primeiro. Durma primeiro. No dia seguinte, metade das coisas já perdeu urgência. Isso é autocontrole em ação. Prática 3. Círculo de confiança. Nomeado. Defina 2 a 4 pessoas para temas sensíveis. Uma para aconselhamento emocional. Uma para direção prática. Uma para correção franca. Uma ou mais para apoio espiritual, de valores. Se todo mundo tem acesso a tudo, ninguém está de fato protegendo você. Prática 4. Linguagem de correção em casa. Troque. Você é. Rótulo. Por. O que você fez foi. Comportamento. Troque. Você nunca. Por. Hoje isso aconteceu e vamos corrigir. Troque. Você me enlouquece. Por. Eu estou irritado e preciso falar com firmeza sem te desrespeitar. Sim, isso exige treino, mas esse treino salva vínculos. Prática 5. Trabalhe em silêncio por ciclos. Escolha um plano importante seu. Agora faça um teste de 30 dias. Não anuncie, não explique demais. Não peça aplauso, só execute. No final dos 30 dias, avalie. Você produziu mais? Sentiu menos ansiedade? Teve mais clareza? A maioria das pessoas se surpreende. Em essência, Epicteto te chamaria para isso. Ocupe-se em ser, não em parecer. Essa frase aplicada à vida prática vale ouro. Estamos chegando próximo ao final do vídeo e sei que até aqui você já aprendeu muito. Então curte e se inscreva neste canal, o Estoico Atual. Aqui é filosofia antiga, aplicada nos dias atuais. O perigo das bocas conhecidas. No roteiro base, existe uma imagem muito forte. As facas mais afiadas muitas vezes vêm de bocas conhecidas. Isso é real. Nem sempre a maior ferida vem do inimigo declarado. Às vezes vem de um parente sem freio, um amigo indiscreto, uma pessoa próxima que não teve maldade, alguém que sabe demais e respeita de menos. Por isso, maturidade não é só discernir caráter ruim. É discernir limite adequado, mesmo com gente boa. Guarda isso. Você pode amar alguém e ainda assim não dar acesso total à sua intimidade. Isso não é falsidade, é fronteira. Muita gente se machuca porque confunde proximidade com capacidade. Mas é meu amigo. Ok, mas ele é discreto? Mas é da família? Ok, mas respeita limites? Mas me conhece há anos? Ok, mas sabe guardar? Tempo de convivência não é prova automática de sabedoria. Eu prometi no começo que ia fechar esse ponto, então presta atenção. Muita gente ouve, seja discreto, e vai para extremos. Ouvir uma pessoa que conta tudo, ouvir uma pessoa que não fala nada com ninguém. Nenhum extremo é maturidade. Silêncio por medo. É quando você se cala porque teme confronto, teme rejeição, teme se posicionar, teme ser visto, teme desagradar. Esse silêncio te encolhe. Silêncio por sabedoria. É quando você escolhe não expor. Por quê? Aquilo ainda está em processo. Aquilo é íntimo e precioso. A pessoa não é segura. O ambiente não é adequado, falar agora vai piorar. Não resolver, esse silêncio te fortalece. Percebe a diferença? Num caso, você foge da verdade. No outro, você protege a verdade. Num caso, você se apaga. No outro, você se governa. E isso é profundamente estoico.
Não viver por impulso nem por aprovação, mas por critério. Se eu pudesse resumir tudo em uma frase, seria: paz não é contar tudo. Paz é saber o que merece ser protegido. Você não precisa narrar cada luta. Você não precisa anunciar cada plano. Você não precisa expor cada falha da sua casa. Você não precisa ferir com palavras quem já precisa de direção. Você precisa de governo interior. Você precisa de critério. Você precisa de disciplina de fala. E isso não acontece em um dia, mas pode começar hoje. Hoje, na próxima conversa, você pode escolher falar menos e melhor. Na próxima correção, você pode escolher firmeza sem destruição. No próximo plano, você pode escolher execução antes de anúncio. Na próxima crise, você pode escolher ajuda certa em vez de audiência. Isso muda destinos. A liberdade começa quando você deixa de ser arrastado pelo que acontece fora e aprende a conduzir o que acontece dentro. E uma das primeiras provas dessa liberdade é a sua fala. Então eu quero te deixar com uma pergunta. E responde com honestidade. Você está protegendo o que é precioso ou expondo por impulso? Se esse vídeo te trouxe clareza, compartilhe com 3 pessoas agora. Não porque ficou bonito, mas porque tem gente que está sofrendo consequências reais por contar demais, por falar sem critério, por corrigir ferindo. E comenta aqui embaixo: eu escolho sabedoria. Eu leio os comentários e esse tipo de resposta também me mostra que você quer viver com mais governo interior, mais paz e mais maturidade. Se você quiser, no próximo vídeo eu faço uma continuação prática. Como identificar pessoas seguras para desabafar sem cair em exposição? Se esse tema faz sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal. E lembra disso hoje, ainda hoje. Nem todo ouvido é abrigo. Proteja sua paz, proteja sua casa, proteja sua palavra.